Judiciária. Quarta-feira, às 18h, em direto, na Rádio Valor Local. Rádio Valor Local. Envio esta mensagem de solidariedade ao valor local, porque tem muito valor a afirmação da força do poder local e da realidade local. Jornal gratuito da Zambuja, que resiste às crises económicas, financeiras e sociais, resiste à pandemia, resiste aos efeitos da guerra na Ucrânia. E nunca é demais fazer sobressair a importância desse papel duplo da imprensa local e regional. Informação de confiança. Grande Tribuna. A opinião de quem sabe. Sexta-feira, Sara Feliz, deputada do PS na Assembleia da República. Segunda-feira, Paulo Colasso, profissional de comunicação. Grande Tribuna. Ouça na rádio em direto ou em podcast em valorlocal.pt. Daqui a instantes, a não perder, Café Central na Rádio Valor Local com Paulo Afonso, Rui Rei e Álvaro Beleza. Um programa a não perder dentro disto. Rádio Valor Local. Eu diria que as coisas têm corrido bem e inclusivamente têm corrido bem até ao ponto de que, efetivamente, somos uma das primeiras obras neste momento em curso no nosso município, financiadas pelo PRR na rodovia, que é a variante rodoviária externa que está em curso. Vamos dar a oportunidade aqui, e aqui já estou a falar de um produto pago, de quem realmente é curioso sobre este tema poder provar vinhos únicos. Vamos esperar que o concurso termine, que recebamos as propostas. E a intensidade é, sem dúvida, o que mais se retira de um ano que foi repleto de acontecimentos. Para nós, mais do que partido, acima de tudo, estará sempre a nossa comunidade e não a bandeira do partido. Informação de confiança. Rádio Show com Nuno Vicente. Entrevistas, reportagens e muito mais. Sábados de manhã na Rádio Valor Local. HDS Saúde. Quarta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local. HDS Saúde. Uma parceria com o Hospital Distrital de Santarém. Ouça na rádio em www.valorlocal.pt e em podcast em radiovalorlocal.com. Rádio Valor Local. Envio esta mensagem de solidariedade ao valor local, porque tem muito valor a afirmação da força do poder local e da realidade local. Jornal gratuito da Zambuja, que resiste às crises económicas, financeiras e sociais, resiste à pandemia, resiste aos efeitos da guerra na Ucrânia. E nunca é demais fazer sobressair a importância desse papel duplo da imprensa local e regional. Informação de confiança. Economia de A a Z. Quarta-feira, 9 da manhã. A economia contada por quem sabe, com António Félix. Ouça em direto ou em podcast em valorlocal.pt. Café Central, o debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Rei. Os extremos não nos fazem crescer, não nos fazem ter equilíbrios, não nos fazem progredir. É outras coisas que estão a ser reorganizadas, no sentido de ver se consegue ter uma capacidade de resposta. Não me identifico com as palavras da Cristina Lagarde, quer dizer, parte do que eu poderia dizer, o António Galamba já o disse. Portugal foi o que menos ajudou as famílias e as empresas na Europa. Será por ser que está sentado em São Bento, ou por estar sentado na Santa Rita na Lapa ou no Largo do Rato, e a malta não aprendeu. Sexta-feira, às 18 horas. Ouça também em podcast em radiovalorlocal.com. Rádio Valor Local. Envio esta mensagem de solidariedade ao valor local, porque tem muito valor a afirmação da força do poder local e da realidade local. Jornal gratuito da Zambuja, que resiste às crises económicas, financeiras e sociais, resiste à pandemia, resiste aos efeitos da guerra na Ucrânia. E nunca é demais fazer sobressair a importância desse papel duplo da imprensa local e regional. Informação de confiança. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt
zambuja.pt. Valor Local. Informação de confiança. Rádio Valor Local. Envio esta mensagem de solidariedade ao Valor Local, porque tem muito valor. Do papel ao digital, o jornal Valor Local está consigo das mais variadas plataformas. Leia no papel, veja os nossos vídeos e ouça a nossa rádio num só lugar. www.valorlocal.pt. Valor Local. Informação de confiança. Café Central, o debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Reis. Os extremos não nos fazem crescer, não nos fazem ter equilíbrios, não nos fazem progredir. É outras coisas que estão a ser reorganizadas, no sentido de ver se consegue ter uma capacidade de resposta. Não me identifico com as palavras da Cristina Lagarde, quer dizer, parte do que eu poderia dizer, o António Galamba já o disse. Portugal foi o que menos ajudou as famílias e as empresas na Europa. Será por ser que está sentado em São Bento, ou por estar sentado na Santa Rita na Lapa ou no Largo do Rato? E a malta não aprende. Sexta-feira, às 18 horas. Ouça também em podcast em radiovalorlocal.com. Está no ar. Comportem-se, temos convidados hoje, temos que nos comportar. Está no ar mais uma edição do Café Central. Hoje convidamos Álvaro Beleza, presidente da SEDES, também um histórico, não sei se posso chamar-lhe histórico, se fica... Melhor do que Jurássico. Pronto, muito bem. Muito obrigado pelo convite então... e boa noite. O Jurássico faz parte também dessa história. Exato, eu também acho que sim, Mas já é pré-história, eu ainda estou aqui. E ainda bem, estamos cá todos, está cá também o Paulo Afonso, o Rui Rei, que hoje chegou a horas. Ele chega sempre a horas, a hora dele. A hora dele, exato. E nós vamos começar por falar de alguns assuntos que marcam a nossa atualidade e é impossível passarmos também ao lado daquilo que marca a atualidade informativa e política no país. Mais uma vez, Álvaro Beleza, muito obrigado por ter aceito vir à nossa casa e estar um pouco connosco e também. É um gosto vir à Zambuja, que eu já não vinha aqui desde que a autoestrada. Já foi há muito tempo. Mas passava aqui muito. Já foi há muito tempo. E depressa, diga-se de passagem. A autoestrada tem essas coisas. A diferença é brutal. Portanto, estamos a falar de... Eu já não passo aqui de automóvel há 40 anos ou mais. E é extraordinário o que aconteceu. Agora que se vai festejar os 50 anos de 25 de Abril, é extraordinário o crescimento industrial. É absolutamente brutal, acho que... Já esteve melhor, já esteve pior, já está mais ou menos. A responsabilidade do professor Cavaco, digamos. Construiu a autoestrada. Exatamente. Devo ao professor Cavaco deixar de vir pela autoestrada e, portanto, essa foi a grande marca do governo do PSD dos anos 80. Foram duas. As autoestradas, três, eu posso dizer três. As autoestradas, que foram essencial, e a Porto de Lisboa, não é? Portugal é um país pequeno, nem sequer há interior, todo Portugal é litoral. O interior é Madrid, Salamanca, nós não temos interior. Em termos geográficos, não é? Sim. E até climáticos. Fez também e deu um impulso muito grande nas universidades fora de Lisboa, que hoje são muito dinâmicas. Estou a pensar em Vila Real, Covilhã, mesmo Évora, Braga, deram um boost grande, Aveiro e tal. E teve a terceira, que eu deixei para o fim, mas que é essencial para a economia. Só tem pena não se tenha feito mais nenhuma, que é a Auto Europa, que é o último grande investimento industrial estrutural a ser em Portugal. E, portanto, eu sou um socialista liberal daqueles que, para mim, o país está acima do partido. Tá? Como dizia o Sá Carneiro, portanto, eu estive com o Sá Carneiro nesses tempos, na JSD, e ao Partido Socialista, claro que se devem muitas outras coisas que podemos falar, entre as quais o SNS, onde eu trabalho com muito gosto quase há 40 anos, mas cada partido, no fundo, tem as suas marcas. Mas, no fundo, aqui da Zambuja não quero deixar de dizer isto, que é impressionante para quem não veio há muitos anos, como eu. A diferença é real. Não sei se as pessoas que cá estão, nós natural, não se apercebem tanto. Claro. Nós não notamos. Perdão, fiquei com a voz embargada, mas isto foi um bocado de falta de água. Mas ia dizer exatamente, falou da Auto Europa, a Zambuja esteve a Opel e a Ford durante muitos anos, e que, infelizmente, em 2006, abandonaram aqui a nossa área. Isso foi também uma machadada aqui na nossa economia local. Local e, perdão,
regional. Mas vamos começar por falar um pouco com o Álvaro sobre aquilo que marca a atualidade. O Álvaro tem estado, desculpe uma expressão, na berra nos últimos dias. Teve uma visita do futuro candidato, ou do candidato, neste caso, Pedro Nuno Santos, ao local do seu trabalho, ao Hospital de Santa Maria. Foram conversando, não é? Será que lhe posso perguntar o que é que conversou com Pedro Nuno Santos? Eu não revelo as minhas conversas privadas. Eu já ouvi isso em qualquer lado também. Agora que está muito... Não, acho que é uma das coisas... Eu ontem até disse isso. Eu gostava que se fizesse política um pouco à moda antiga, não é? Como cavalheiros, sem berraria e respeitando o adversário, com fair play. Todos nós, eu penso que gostamos de ver o futebol inglês, não é? O futebol inglês não é só espetacular porque jogam bem, tem grandes clubes. É porque respeitam as decisões do árbitro, nos dias seguintes não andam a discutir o que é que o árbitro disse. O árbitro apita muito pouco. Mas há de facto fair play. O fair play é muito importante na vida política, seria muito importante. E um deles é não revelar as conversas. Mas vamos ver, isto foi simples. Eu almoço todos os dias pela visita? Eu almoço todos os dias na cantina do Salão de Alunos da Faculdade de Medicina, que é ótima. E é bom para quem já tem uns anos estar sempre ao lado de malta nova. Eu e alguns colegas meus, muitos, comemos lá todos os dias. E quando amigos meus querem falar comigo à hora do almoço, eu não tenho tempo para esses almoços pela cidade e, portanto, normalmente eu digo, pá, venham cá almoçar comigo. E assim foi. A conversa foi sobre o SNS. Aliás, depois estavam vários colegas que sentaram comigo todos os dias e, mais do que eu, até foram eles que falaram com ele. Ele fez perguntas e falou com médicos e enfermeiros e pessoas normais que trabalham todos os dias. E eu até disse, aproveitem, falem, porque dos problemas que tem o SNS e que tem a saúde, que tem vários. Mas, de facto, também foi simbólico, porque o SNS é, de facto, talvez a maior marca que o Partido Socialista deixa, que criou, e que é preciso melhorá-lo. E tem problemas, é preciso melhorá-lo, é preciso aperfeiçoá-lo, adaptá-lo ao tempo em que vivemos. E foi basicamente sobre isso. Depois falamos de outros assuntos, basicamente que tem a ver com a minha postura na vida política, que é, eu sempre lutei por causas. Não quero nenhum lugar, não pretendo fazer carreira política já sexagenária. A única coisa que eu posso dar ao PS, eu nunca disse que não quando me pedem ajuda, é as minhas opiniões e as minhas causas. As minhas causas são a reforma do sistema político e eleitoral, uma reforma da justiça, mas feita com o PSD, porque as reformas eleitorais de justiça têm que ser ao centro, têm que ser com uma maioria constitucional dos partidos que normalmente nos governam. E falei das minhas causas do crescimento económico. Acho que o Partido Socialista deve ser social e liberal, como eu defendo há muitos anos, liberal na economia, liberal nos costumes e social, tendo um Estado social para depois, com o crescimento económico e o PIB e os salários e tudo isto, permitir pagar um Estado social com mais qualidade. Melhor educação para todos, melhor ensino para todos, melhor saúde para todos, melhor segurança social para quando precisamos. E as duas coisas são conciliáveis e falamos sobre a Suécia. Eu tenho dito que Portugal pode ser e vai ser a Suécia do Sul. A Suécia é social-democrata e a social-democracia permitiu compatibilizar a economia de mercado, grandes empresas, grandes empresários. A Suécia tem grandes empresas e por isso eu vou dar na altura Volvo, IKEA. Nós precisamos de indústria de alto valor acrescentado. Falei disso com o Pedro, precisamos de atrair para Portugal grandes indústrias de alto valor acrescentado e depois tudo à volta, há todo um painel de empresas que crescem à volta. E isso é possível conciliar, como a Suécia fez, economia de mercado, grandes empresas, grandes empresários e, ao mesmo tempo, um Estado social de grandíssima qualidade que não deixa ninguém para trás. As duas coisas são perfeitamente conciliáveis, fazem só o centro. E às vezes é preciso acordos ao centro, como já se fizeram na Alemanha, na Suécia, em vários países, entre o centro-direito e o centro-esquerdo. Rui Rei, tu estavas aí a tomar notas e vamos começar aqui por ti. E gostaste da parte em que o Álvaro elogiou o professor Cavaco Silva? Não,
Bem, em primeiro lugar, boa Não, noite. gostaste ou não gostaste? Gostaste ou não Já lá gostaste? vou. Não, claro que eu gosto, vamos lá ver. Eu só para fazer um registro de interesses, eu já tive a oportunidade, eu não conhecia o Álvaro Beleza e conheci-o há uns dias, conheci-o pessoalmente há uns dias em Vila Franca de Xira, e tive a oportunidade de lhe dizer o que pensava, e já tive a oportunidade de dizer aqui e dizer noutros sítios que é um cidadão português que eu particularmente aprecio, gosto, e acho que é um homem, um ser humano equilibrado e tem o seu pensamento e, portanto, é uma matriz social-democrata, um homem de esquerda, eventualmente à direita do PS, e diria eu um homem de esquerda à esquerda do PSD. E, portanto, é um homem na teoria dos conjuntos, como nós falámos, existe a interseção que, desde a vitória do Dr. António Costa, perdendo as eleições, esta interseção diminuiu no PS e as pessoas que até defendiam esta interseção até pareciam ser ultra-mega minoritários e, de certa forma, foram ostracizados dentro do Partido Socialista. E, portanto, eu gosto de ver pessoas assim, pessoas que não têm nenhum problema de dizer o que pensam e existem no PS, no PSD, em muitos espaços em Portugal e, portanto, ter, de facto, uma pessoa assim que vive na nossa sociedade e diz o que pensa e é o presidente da SEDES e muito bem, eu tenho que ficar satisfeito com isso. E, portanto, ao contrário de eu ser aqui em Vila Franca um fator de unidade no Partido Socialista, sendo eu um tipo do PSD, sou um fator de unidade no PS, que é como a esmagadora maioria nem pode ver, portanto, é esse fator de unidade importante que existe aqui. O que para mim é bom, eu gosto muito disso. Mas, indo a estas questões, eu concordo com o Álvaro Beleza quando fez este elogio ao professor Cavaco. Eu acho que o professor Cavaco fez para lá disso na realidade. Deu dignidade aos funcionários públicos, aumentando-os, à escola pública e também ao Serviço Nacional de Saúde. Porque, de facto, foram 2 governos do pós-25 de Abril, nomeadamente o governo da AD e, seguidamente, o governo do professor Cavaco, e, portanto, mais até o governo do professor Cavaco, que faz decididamente o início do grande investimento no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, tudo o resto, quando nós às vezes discutimos quem é o pai, quem é a mãe, quem é o não sei, é o fé-diver da vida política, porque nós depois, se formos ver na realidade, o governo do professor Cavaco e os 10 anos da maioria absoluta do PSD, no caso de 2 mandatos, o primeiro é minoria, o professor Cavaco foi de facto um grande líder deste país e um grande social-democrata. O professor Cavaco não tem nada a ver com esta história da direita e tudo, não tem nada a ver, é um homem social-democrata com uma matriz humanista muito importante e que fez um investimento na área da habitação e na área social que mais nenhum outro governo fez. Portanto, quando nós às vezes agora atacamos outras coisas, por alguma razão, quando o professor Cavaco intervém, o Partido Socialista, uma parte do Partido Socialista fica ouriçada e porque sabe que aquilo é verdade, porque sabe que verdadeiramente foi um homem que marcou. E, portanto, eu não posso estar mais de acordo quando Portugal pode ser a Suécia. Eu lembro-me uma vez o falecido presidente Jorge Sampaio, quando dizia que o problema de Portugal é a dimensão. E eu, na altura, disse, não é verdade. O problema de Portugal não é a dimensão. O problema de Portugal está na cabeça de quem gera, de quem lidera, nem é dos portugueses, porque, na realidade, os portugueses, quando saem de Portugal, fazem tão bem ou melhor que os outros. Portanto, o problema está na nossa forma como nós montamos estas arquiteturas, a arquitetura da administração e tudo o resto, que nos leva a ficar amputados no crescimento. Porque, na realidade, a Suécia é um país mais pequeno que Portugal. Tem todas estas empresas, tem empresas de telecomunicações como a Ericsson e como outras, e, de facto, transformou um país, sim, que tinha tudo para ser periférico. Ouçam, tem um inverno terrível, tem um... E na realidade, são um país extraordinário e social-democrata. Social-democrata, lembro-me sempre daquela história, que não é história, é verdade, quando a seguir ao 25 de Abril, eu aí já li, porque eu tinha 2 anos, portanto não... Mas não lias com 2 anos, já? Não, li depois, e vi depois quando era precoce, sim, a grande ambição do Dr. Sá Carneiro era que Portugal fosse um país normal. Fosse um país normal.
Mas houve uma Conversa altura do hotel com o em Olof que o hotel vai à Suécia e o Olof Palme pergunta-lhe qual é que era a grande ambição dele. E ele diz: a nossa ambição é acabar com os ricos. E ele disse: pois, a nossa ambição na Suécia é acabar com os pobres. E na realidade é este o problema, é esta matriz. E é isto que eu não percebo. Não, quer dizer, eu percebo na lógica da luta do poder. Não entendo como é que se consegue dizer que se cresce com a geringonça e com tudo isso. Não é possível. Não é possível, e este governo prova que só houve geringonça enquanto houve dinheiro. Só houve geringonça enquanto houve algo para distribuir. A partir do momento em que deixou de haver algo para distribuir e se começou a ter que fazer alguma opção, acabou a geringonça. Acabou a geringonça e começou verdadeiramente... Os problemas do país começou com esse acordo. Mas, na realidade, os problemas do Partido Socialista começou com o fim desse acordo, que foi quando começou a ter que gerir. E aí terminou, e mesmo tendo uma maioria absoluta, estamos no ponto em que estamos. E acho que no fim do dia o Álvaro Beleza faz de facto um grande favor ao Pedro Nuno Santos, porque o Álvaro Beleza, eu não tenho nada a ver com isso, mas estamos aqui só a conversar. E vale o que vale o que eu digo, mas eu quando olho para o Zé Luís Carneiro e olho para o Pedro Nuno Santos, vejo o Zé Luís Carneiro um perigoso dirigente de esquerda, da extrema esquerda, e vejo o Pedro Nuno Santos o social-democrata. Mais ou menos como a Catarina Martins e o Bloco de Esquerda há 4 anos atrás, quando ensaiaram o discurso. Nós, que somos sociais-democratas, eu fiquei assim a olhar, de facto o mundo, de facto os mais antigos têm razão quando diziam que o mundo mudou a partir do momento em que os americanos pousaram na Lua. Foi a partir daí que tudo mudou. Mudou isso, mudou o ambiente, mudou o tempo. O tempo já não é o que era. A malta recorda-se, eu era novo, e a malta já dizia: pá, o tempo já não é o que era. E na realidade é isto. O mundo está virado ao contrário. Há uns que, efetivamente, são extremistas de esquerda, Zé Luís Carneiro, e o Pedro Nuno Santos, um homem social-democrata, que eu vi, mas aqui o Paulo Afonso está a tomar notas também. Eu vi o Álvaro Beleza dizer isto, mas vi há uns dias, estava a sair de Miraflores, até pensei que tinha um jantar em Lisboa, mas na realidade tinha um jantar em Oeiras. E então entro na autoestrada e vou para Oeiras e estou a ouvir o João Soares num comentário que faz na TSF, não sei se é à sexta-feira, eu acho que é, ou à quinta ou à sexta, por aí. E ele faz este discurso e eu percebi que estava montado já, de facto, uma tentativa de normalizar aquele dirigente que ia fazer tremer as pernas dos alemães. Mas, ao mesmo tempo, olhei para mim e quando a mim me acusam, às vezes aqui em Vila Franca, de ser um tipo com uma temperamento terrível, um tipo, às vezes, até... pouco tolerante com os outros. É gente que não te conhece. Eu vi aqui há dias uma definição do Pedro Nuno Santos. Eu acho que ou foi o Álvaro Beleza ou foi alguém que diz: não, o Pedro Nuno Santos é um homem sem medo. E eu olhava para mim. Epá, é verdade. E via um homem sem medo. Então, um homem sem medo, às vezes vai em frente, não tem medo de fazer as coisas, quer fazer, quer mudar e comete erros. E eu olhava para mim e dizia: epá, realmente eu acho que o PS aqui em Vila Franca não está a ver. Portanto, quando eles estão contra mim, eu digo: não, vocês não estão a ver bem. Achas que és o Pedro Nuno Santos? Não, eu não acho que sou o Pedro Nuno Santos, porque eu não tenho 4 mil milhões de euros para meter na TAP. No fim do dia, é isto. Nem tenho, na realidade, o meu pai é só o senhor rei transmontano que bebeu a primeira gasosa fresca em 1961, aqui em Lisboa, antes de ser mobilizado para a África, e foi cumprir a sua missão à África na altura. E depois conheceu a minha mãe lá e eu nasci lá. Portanto, essa é a grande diferença que existe em tudo isto, mas é só uma humilde reflexão de um cidadão... Vamos lá. Não, eu percebo porque é que o Partido Socialista tem em ti um adversário feroz, porque além do mais és inteligente e tens sentido de humor, e o sentido de humor é só permitido aos inteligentes. Mas... não, isto é fácil de elogio de um socialista. É fácil. Que é raro. Porque é assim, falando da Suécia e dos sociais-democratas, e um grande social-democrata, já agora ali ao lado, o Willy Brandt dizia que um social-democrata que não foi radical, comunista e marxista quando era jovem,
não faz muito sentido, é normal. Vamos lá ver. Eu ontem falei isso com o Pedro Nuno. Normalmente, o Mário Soares, que foi um homem fundamental, já agora no 25 de novembro, que eu amanhã vou debater com o Júdice em Lisboa, a convite da Câmara de Lisboa, do Presidente da Câmara de Lisboa. Que é do PST, por acaso? Não, porque para mim não há... há partidos da democracia e, portanto, e da minha cidade, portanto, aceito com gosto. Além de ser associado a sedes também, o Carlos Moedas, e sou amigo dele, é evidente que Mário Soares começou a sua vida política no Partido Comunista, na Juventude Comunista. Não havia Juventude Comunista, mas no PCP. Teve dois grandes mestres, o Álvaro Cunhal e Agostinho da Silva, e por isso ele oscilava ao princípio entre um certo marxismo, socialismo real, e libertarismo do Agostinho e da liberdade. E ao longo da vida foi evoluindo, foi aprendendo, todos nós vamos aprendendo. E teve o senso político, o instinto político, a capacidade de perceber contra os seus camaradas, nomeadamente, em 74, 75, que o PS não podia ir pela via marxista e sim por uma via da social-democracia, e depois até se suspendeu da direção do Partido Socialista para não votar em anos, e esteve, no fundo, ao lado de Sá Carneiro, que tinha sido o adversário que o tinha derrotado nas eleições legislativas. E, portanto, o Pedro Nuno penso que está a fazer esse caminho. É natural que quando era mais jovem, mais aguerrido, estivesse mais à esquerda, está a fazer este caminho. E o Pedro Nuno, ao pedir o apoio de pessoas como eu, como o Assis e outros da esquerda liberal, que continuamos a ser o que sempre fomos, ele sabe que nós, primeiro, temos uma característica: dizemos o que pensamos, ponto. Segundo, somos liberais de esquerda desde pequenino, já não temos muito para mudar e continuamos a ser. E vamos-lhe sempre dizer aquilo que achamos que o Partido Socialista deve fazer. Ou não fazer. Acho que o país vai perceber que todos nós, ao longo da vida, temos essa evolução. Eu tenho dito isso muitas vezes. Só os burros não mudam e nomeadamente, é natural que os líderes da esquerda venham da esquerda para o centro, assim como os da direita às vezes vêm da direita para o centro, ao longo da vida faz parte. O Pedro Nuno tem várias características que, confesso, me agradam. Eu acho, aliás, o Pedro Nuno, se conseguir, eu acho que ele vai conseguir, e acho que o partido vai ajudá-lo também, e todos nesse sentido, e a vida, espero, se conseguir juntar a coragem em momentos difíceis, até física, que Mário Soares teve e que ele tem, ele é um homem de coragem, é frontal, quando tem a dizer, diz pela frente, não manda recado. Isso é fundamental para um líder. Já lhe gostou de sabores a também, coragem, não é? A coragem, em última análise, é a característica que diferencia os líderes políticos dos grandes estadistas, daqueles que são realmente que ficam na história, seja à esquerda ou à direita. Se ele tiver essa coragem que teve Mário Soares em alturas decisivas para a história de Portugal, se tiver a visão estratégica, e essa é um pouco aquilo que eu procuro dar-lhe de pensamento reformista, das reformas que o país tem que fazer para melhorar a saúde, a educação, o sistema eleitoral, aproximar os cidadãos da política, a reforma da justiça. Se tiver visão estratégica do crescimento económico sustentável que o país precisa, da reforma fiscal que vamos ter que fazer, da atração de investimento estrangeiro, dessa visão estratégica que teve um líder do PS, que era o José Sócrates, que teve uma visão estratégica da sustentabilidade, do ambiente, das renováveis, da alta velocidade, tudo coisas que o país precisa fazer. Aliás, em alta velocidade, nós temos uma ilha isolada da Espanha. Portanto, eu estou a ver as partes positivas e tentar não ver as negativas. E tiver a integridade, a marca de integridade do outro líder socialista, aqui sou suspeito que é meu amigo, o António José Seguro, eu acho que ele conseguirá sintetizar essas três marcas. Se o fizer, pode ser um grande líder do Partido Socialista para os próximos anos. E um grande líder do Partido Socialista ao serviço do país. O país precisa de lideranças. Porque aqui, o que o nosso amigo disse, tem a ver
o problema de Portugal. Porquê é que nós não somos a Suécia? Porquê é que nós não somos a Holanda, que tem mesmo também, é mais pequenino que nós e está debaixo do mar? É estrutural. Não, é falta de lideranças. Nós temos de lideranças esclarecidas. Às vezes tivemos grandes líderes e na história de Portugal, os grandes momentos da história de Portugal, foi quando tivemos a sorte de ter grandes lideranças. E eu estou a lembrar, olha, começa logo no primeiro do Dom Afonso Henriques. Começamos, não, mas é que era um rei especial. Não é todos os dias que há um líder daquela capacidade, até física, de coragem. Tivemos o Dom João II, tivemos o infante Dom Henrique, filho de uma inglesa, com professores ingleses, também olha, no Novas Pereira, que eu admiro imenso, tivemos o Marquês de Pombal, tivemos Fontes Pereira de Mel. Fontes Pereira de Mel. É isso mesmo, quer dizer, e depois tivemos a sorte de ter Mário Soares, Sá Carneiro. O Sá Carneiro viveu muito pouco tempo, mas o tempo que viveu foi marcante. Mário Soares foi extraordinário, porque teve a visão de nos pôr na Europa, da democracia liberal e de combater uma tentativa terrorista de Cuba, e a coragem de o fazer, às vezes contra os seus. E outros líderes, eu acho que o professor Cavaco Silva, nunca votei nele, estou à vontade, eu entrei no PS quando ele ganhou as primeiras eleições, quando o PS teve 20%, e para apoiar Mário Soares às presidenciais. Aliás, foi nessa altura que saí do PPD e fui para o PS com alguns socialistas, alguns sociais-democratas, como a Helena Roseta, o Rui Oliveira e Costa e outros, e que estivemos com Mário Soares e até ao fim e fomos para o Partido Socialista. Alguns desses até foram expulsos. Sim, mas isto para dizer que o António Rebelo de Sousa, por exemplo, e tivemos o professor Cavaco Silva tem grandes méritos e de facto foi um líder relevante do país e um estadista, quer dizer, eu tenho muita dificuldade em ver pessoas, lá está, tem a ver com o fair play, tem que se respeitar, independentemente da gente concordar ou não com tudo que fez coisas positivas, claro que sim, e na saúde construiu muita coisa, muitos hospitais, os hospitais da Universidade de Coimbra, o Hospital de Portimão, há variedíssimos hospitais em Portugal que não existiam, que são novos, que foram fundamentais e foram obra de governos do PC. Também tiveram lá tantos anos, também tinham que fazer alguma coisinha com os fundos europeus. Agora tinha que lhe dar. Mas tento ser justo o mais possível. Acha que precisamos de um líder com o mundo? Não, eu acho que Portugal precisa de lideranças. Nós precisamos, à frente do país, de liderança com visão. Nós precisamos de visão estratégica. E precisamos da humildade de perceber que não se pode fazer sozinho. É uma dificuldade que nós temos muito grande, que é quando vem o governo do PS ou do PST, o que veio para trás está sempre tudo mal, estragam tudo e fazem de novo só para ter uma marca minha. Isto é ridículo, é pequenino. Quer dizer, temos que pensar em grande no sentido positivo, isto é, devíamos pensar que todos já somos poucos para a tarefa que temos pela frente. Portugal, para apanhar a Holanda ou a Dinamarca, vai ter que ter um crescimento económico anual não menos de 3,5% ao ano. Isto não é coisa pouca, como se imagina. E, portanto, para isto, precisamos de mudar o chip em muita coisa. Isto não é difícil, não é fácil. Precisamos tomar decisões difíceis. São escrituras de hábitos, o pior é chegar lá, não é? Não, e sabes, a liderança é explicar às pessoas o que é preciso fazer, mesmo que a partir delas não gostem de ouvir o que estão a ouvir, explicar porque é que é preciso fazer, como é que se pode fazer, e depois os benefícios que vamos ter no fim, ter a coragem às vezes de dizer coisas desagradáveis. O populismo que nós falamos tanto. Eu ia perguntar, não é? Porque isso não é popular, essas medidas não são populares. Pois não, pois o problema é que hoje falam, o populismo, a demagogia e tal. Isso a culpa é nossa, dos partidos democráticos. Sabe porquê? Porque não dizem coisas verdadeiras, têm medo de desagradar as pessoas. Portanto, no fundo, estamos sempre ali a fazer populismo e demagogia. Estamos a fazer política, como eu chamo, de surf. A surfar a onda. A dizer o que é simpático ouvir. Isso é populismo. Portanto, no fundo, estamos a ser todos populistas. A culpa é de todos. É partilhado. Isto não é só Portugal. Isto tem sido um fenómeno. Porquê? Porque já não há Churchills, já não há Soara, já não há Sá Carneiro, já não... As grandes referências. E não é só cá. É geral. Em França é um problema dramático. Na Alemanha, ideia. O Helmut Kohl, quando caiu o muro de Berlim, e eu tive, aliás, foi por isso que a gente se conheceu, quando estivemos lá em Praga, ali ao lado. O Helmut Kohl não só teve a coragem, o Helmut Kohl fez a moeda, o marco foi logo a moeda da Alemanha de Leste,
todos os economistas diziam que não podia ser, que isto ia ser um drama, que não sei o quê. Há decisões políticas que é preciso ter a coragem de as fazer na hora, mesmo contra a opinião dos seus, ver mais além, não é? E foi muito criticado e levou muita pancada. Esta capacidade é muito necessária. E eu acho que eu não defendo um bloco central de governo, mas defendo que seja o PSD a governar, seja o PS, há acordos que têm que ser feitos a bem do país ao meio. Tá bem? Agora, quanto à esquerda, quanto à geringonça, eu acho que o PS, escrevi isso e dei uma entrevista sobre isso há 10 anos, o PS é o partido charneira da República Portuguesa. Porquê que é charneira? Porque já governou com o CDS, com o PSD, agora com o Bloco e o PC com apoios à esquerda. Portanto, é verdadeiramente o partido do meio. Estou a falar em termos de geografia eleitoral. E, portanto, tem aqui uma obrigação maior. A questão é conseguirmos, para o futuro, perceber o que é que de cada um tem que ser feito, e espero que nas próximas eleições se discuta programas eleitorais à séria, que não se anda a discutir com quem casa cada um. Isso não me interessa nada. O que me interessa é saber, se o PSD for governo, o que é que vai fazer na saúde, na educação, o que é que vai fazer para o crescimento económico, que reforma fiscal é que vai apresentar. Não é só diminuição de impostos, estou a falar de reforma fiscal, simplicidade fiscal, transparência fiscal. Isso é válido para o PS também, não é? Exatamente. E o PS tem que apresentar propostas. E os portugueses têm que optar entre propostas concretas para a sua vida, para a vida dos seus filhos, nas várias áreas. E não temos que ter medo, já agora, outra coisa. Elas não têm que ser todas diferentes. Eu faço as minhas propostas. Se o meu adversário fizer igual, não é encantado da vida. Não tem que agora, ele fez igual, agora vou fazer diferente, só para dizer, isto não pode ser para a Volviano, está a ver? Isso é política pequenina, não é? Não, tem que ser, exatamente. Ora bem, e temos que ter dizer verdade às pessoas. E fazer, já agora, programas eleitorais baseados em duas coisas, no conhecimento e na evidência. Isto é, ir à academia, que há gente da academia à direita e à esquerda que sabe de economia, que sabe de finanças, que sabe de saúde, que sabe de educação, ir buscar às empresas, aos empresários que sabem como é que se governa uma empresa, que sabem como é que se pagam salários, ir buscar experiências de outros países que deram resultado e tentar aqui não inventar muito, porque essa invenção normalmente não dá bom resultado. E adaptar à situação portuguesa, mas fazer o que é preciso fazer. Isto, dito assim, vocês vão dizer, isso é muito fácil. Não, isto é muito difícil, porque precisamente há aquela ideia, tu és do PS ou tu és do PSD, eu tenho que fazer a oposição. Há dias uma amiga minha dizia-me isso. A oposição, a gente tem que atacar tudo o que é de lá. Não acho nada disso. Acho que, mais do que a oposição, temos que ter posição. Portanto, o Partido Socialista, que é um partido de Estado, tem que ter sentido de Estado, e vai ter, e pelo menos é esse contributo que eu espero dar, vai apresentar um programa pela positiva. Isto é o que a gente quer e que a gente acha que é melhor para o país. E espero que o PSD faça a mesma coisa, que depois ganhe quem ganhar, governe quem governe, e já agora, para não vos maçar mais, se o PSD ou o PS não tiverem maioria absoluta cada um, eu acho que devia haver um gentleman agreement, não escrito, de cavalheiros, que o PSD, para que não volte a haver geringonça, permita um governo do Partido Socialista, se o Partido Socialista ficar à frente do PSD, e o PS permita um governo do PSD que não tenha que fazer um acordo com o Chega para governar, se o PSD tiver mais votos do que o PS. Isto era bonito, e os portugueses iam gostar de ver. E, ao contrário do que possa pensar, seja o líder do PS ou do PSD, que se perder fazer uma coisa destas é mau, não. Eu acho que os portugueses não são estúpidos, querem entendimentos e querem gente adulta na sala, e, portanto, eu gostaria de ver uma coisa dessas. Vamos ouvir só aqui o Paulo Afonso. Só dar 3 notas rápidas e eu calculo. O Paulo Afonso ainda não disse nada. Estou a ouvir com a máxima atenção. Mas deixa-me só dizer... Para o microfone, Rui. Só de falar para baixo. Vamos lá ver. Mais uma vez... Eu acho que seria tudo muito interessante. A verdade é que o Partido Socialista governa há 8 anos. Portanto, nós não podemos fazer uma espécie de reset ao passado, porque o Partido Socialista, de facto, é responsável pelo ponto a que nos deixou chegar. Portanto, é verdade, mas há aqui uma responsabilidade que cabe ao PSD e aos restantes fazê-la demonstrar e não permitir
que seja construída uma determinada narrativa que a vai branquear e que volta a acontecer o que aconteceu na Geringonça, que é o PSD fez o que fez e o Partido Socialista culpa o PSD até hoje por aquilo que eles fizeram. E é delicioso. O PSD são os anjinhos, na realidade é verdade. Isso é um problema do PSD. Um bando de anjinhos, onde eu me incluo, mas anjinhos que permitiram isto tudo. Permitiram que o Costa, porque andaram com o Costa ao colo na Câmara de Lisboa e depois tiveram que levar com ele, e agora estão Os a permitir demónios tudo também o são resto. anjos. Mas isto está tudo bem. Estás a falar da democracia. Não, está certo, mas somos democratas, não podemos ser tontos. É diferente, vamos lá ver. Mas olha, rápido que eu Vamos tenho lá que ver. passar aqui Agora, a palavra para o rapidamente. Afonso, que ele está farto de escrever. Pequenas notas. Eu percebo, aliás, isso era a teoria do Dr. Soares. O Dr. Soares dizia que de facto o PSD deveria se encostar à direita e devia ser um partido liberal. Porquê? Claro, porque se o PSD se assumisse como partido liberal, o Partido Socialista ficaria com todo o espectro político do centro à esquerda e um bocadinho à direita. Aliás, seria um verdadeiro catch-all party, um partido tão grande, tão grande. Mas na realidade, quem é esse partido? Se o PSD não tivesse andado a brincar durante estes anos no pós-cavaquismo, o verdadeiro partido era o PSD. Porque na realidade o PPD e o PSD têm aqui têm coisas muito positivas, têm aqui uma contradição. O seu eleitorado originário é um eleitorado conservador. E depois, na cintura urbana de Lisboa, é um eleitorado de pessoas vindas do Norte e da malta que veio das ex-colónias. Mas, na realidade, a essência do partido depois não tem a ver só com isto. Portanto, o partido, apesar deste eleitorado, o partido soube governar de outra forma. E, portanto, o verdadeiro partido que deveria assumir esse papel de charneira não era o PS. Era o PPD e era o PSD. Mas não foi. Eu esta semana disse a um amigo meu que eu não vejo problema nenhum que o PSD possa vir a fazer acordos com o Partido Comunista. Problema nenhum. Eu não tenho nenhum problema ideológico, ao contrário do que alguns por aí acham. Eu não tenho nenhum problema ideológico. O PEC 4 foi um exemplo disso. Não, ideológico. O chumbo do PEC 4 foi um exemplo que isso disso. faça. Agora, um problema é que o PPD, e há um conjunto de gente ali, que em vez de andarem a fazer coisas táticas, têm que ser mais inteligentes. Isto não pode levar a nenhum branqueamento do que se passou até hoje. Porque o que se passou até hoje, quer o Pedro Nuno Santos, quer o Zé Luís Carneiro, estiveram lá. E, nomeadamente, o Pedro Nuno Santos foi um dos ideólogos disto tudo. E com isto termino, que é a decisão que o Partido Socialista toma e que o António Costa toma e que o José Seguro, o António José Seguro, é muito claro até numa entrevista, num debate que tem com o António Costa, que põe os nomes lá no sítio. Aliás, veio-se a referir hoje e ele põe lá os nomes todos. O António Costa, quando toma aquela decisão, não toma aquela decisão a bem do país. Ele toma aquela decisão, primeiro, para que ele continue a ser líder do partido, porque se o António Costa não faz um acordo com a Geringonça, tinha desaparecido. E o Partido Socialista estava em maus lençóis, porque a esquerda, nomeadamente o PC e o Bloco de Esquerda, iam-nos comer. Aqui, termino só com esta questão do PSD. Não seria necessariamente assim. Com esta questão do PSD. Eu percebo os acordos, se por alguma razão... Estás de acordo com o acordo com o PS? Espera, já lá vou. É que eu não posso estar em acordo por uma razão. O PSD, se perder estas eleições, o PSD não pode fazer nenhum acordo com o Partido Socialista. O PSD, se faz um acordo com o Partido Socialista, é completamente comida à direita. Completamente comida à direita. O Chega e a Iniciativa Liberal matam-no. Não tem hipótese. Mas e, o contrário portanto, não é verdadeiro. O PSD joga aqui uma posição, neste momento, muito importante. Muito importante, não é para o partido, é para a democracia portuguesa. Porque se o PSD, por acaso, não ganha as eleições, podemos ter aqui um problema, que foi o que sempre Mário Soares ambicionou, que era o tal partido de charneira e uma certa mexicanização da vida política, que é o quê? Mário Soares não queria mexicanização. Não queria Mário Soares cria uma coisa que é a alternativa em democracia, calma. Tem nada a ver. A alternativa em democracia ao PS é o PS. Não. A democracia, a alternativa. Aliás, o doutor António Costa não estou a delirar. A alternativa, aliás, não estou a comparar nada. Não estou a comparar nada disso. Não estou a dizer isso. Não estou a dizer nada disso. Nem estou a dizer, nem estou a fazer juízes de valor. Não, mas não interprete isso como um juízo de valor. É uma análise política errada. O que eu estou a dizer é que o próprio António Costa, quando ao longo deste tempo geriu e o próprio PSD se deixou embalar nesta brincadeira,
é que a alternativa ao PS era o PS. Quando o Costa lançou vários candidatos, quando o Dória... Era entreter a malta e o PSD deixou-se sempre ir nesse jogo. Eu não acho mal e com nisso. isto me calo, peço Alternativa desculpa. ao Partido Socialista. Muito rapidamente, porque isto queimamos este tempo todo. A alternativa Anda ao lá, que Partido tu é que és Socialista um será perigoso sempre... homem de esquerda. Olha, eu por estou falar em preocupado homem de contigo. esquerda, Não. tu já tomaste uma posição relativamente a quem apoias dentro do Partido Socialista? Vamos por partes. Não, ele disse Vamos que ia por revelar partes. hoje. Eu até Vamos estou por partes. Eu já sei qual é a posição Vamos dele, não por posso partes. é divulgar, Vamos porque eu acho que vamos é de por partes. adivinha. Vamos tirar tempo, desculpem lá, quer dizer, vamos por partes. Ele, se fosse um homem coerente, eu sei Vamos que ele por apoiaria. partes. Posso continuar? Podes. Muito obrigado. Peço desculpa. Muito obrigado. De nada. Acredita, não temos 15 minutos. Pronto, então os 15 minutos são todos meus. Dá para falar muita coisa. Os devem ser todos teus. Vocês falaram tanto, É não é? verdade. Não, eu queria só primeiro começar aqui com 30 segundos muito rápido. Eu acho que quem está aqui na mesa acompanha isto. Eu acho que convém nós aqui saudarmos a libertação também dos reféns hoje pelo Hamas. Isto é uma vitória da diplomacia e da paz naquela região do globo. E muito mal comparando, é também uma derrota dos extremismos em relação a isso. Parece-me importante dizer isso. Depois, o professor Cavaco Silva, eu acompanho muito de algumas coisas que são aqui ditas. Sou de uma geração que, em parte, cresceu com o professor Cavaco Silva e contra o professor Cavaco Silva, mas há aqui uma coisa que o Rui disse, que a autoria não é minha, mas o pensamento, nós já falamos muitas vezes, quer em on, quer em off, tem muito da nossa reflexão política, que é, depois do professor Cavaco Silva, nós vamos ver o PSD não voltou ao governo como um partido com a maioria absoluta de partido único. Sempre teve uma muleta partidária ou política ou ideológica, que era obviamente o CDS. O professor Cavaco Silva teve essa capacidade ou incapacidade a seguir, depois de ter quase que secado à volta a possibilidade do PSD voltar ao governo. E isto é um ponto importante. O Rui falou na questão do pós-cavaquismo e tem muito a ver com isto. E verdade também seja dita que nestes últimos 23 anos existiram 3 governos que chegaram até ao fim. Um que foi com o José Sócrates, a primeira absoluta do José Sócrates, Passos Coelho e a Geringonça. O resto, nenhum outro governo, sendo minoritário ou não, chegou de facto até ao fim. Depois, eu acho que é muito importante que nós possamos discutir a doutrina, a ideologia, programa político, a situação de cada um dos partidos. Eu acho que quer o Partido Socialista, quer o PSD, ambos são catch-all parties, ambos são partidos apanha-todos, porque tem muito a ver com a circunstância do voto e tem muito a ver com aquilo que é o neo-rotativismo que existe entre 2 grandes partidos. Isto existe na Europa e no resto do mundo. O problema neste momento é que, à conta dos populismos que existem na Europa e, em parte, no resto do mundo, começa a haver uma fragmentação do eleitorado e, ao mesmo tempo, uma incapacidade destes grandes partidos trazer uma agenda nova de acordo com aquilo que a população quer. E há muitas fragilidades em relação a isso. No que diz respeito àquilo que o Álvaro falou da fiscalidade, da questão da economia, a política industrial, a Europa deslocalizou muito daquilo que são as grandes empresas para outros pontos do globo, valorizando essas sociedades também, mas ao mesmo tempo fragilizou imenso aquilo que era o seu tecido social e fez com que, à conta disto, aquilo que eram operários, em grandes países muito industrializados como a Alemanha e, em porção da França, que estavam mais à esquerda, por exemplo, por as suas condições de vida se terem-se degradado, começaram a votar muito mais à direita, e não é à direita, em França, não é nos republicanos, foram votar e estão a votar na União Nacional da Marine Le Pen. Ou seja, há aqui eleitorado, há aqui transferências de eleitorado e que não passam por esses grandes partidos. O PS francês fez um jogo difícil que pagou por isso. É o PS francês, o Partido Socialista Italiano, claro. E vejamos o exemplo... E o PS em Portugal está a tentar fazer o mesmo. Não, e o PSD deixou-se. Mas atenção, mas deixa-me lá terminar o raciocínio. Deixa-me lá terminar o raciocínio, porque eu acho que isso não é bem assim. Não é bem assim. Olha que não. Eu não te quero cortar a palavra, não é bem mas gostava assim. de saber quem é que tu apoias. Não é bem assim. Já vamos. Esta discussão é importante porque a direita é mais napoleónica e vive muito de carisma, de líderes carismáticos. Exatamente. E portanto, a direita portuguesa, o Cavaco Silva, líder carismático, Sá Carneiro, líder carismático. Claro. Passos Coelho também teve o segmento carismático. Quando o PSD tiver um líder... O Sócrates foi o líder de direita que a direita queria ter naquela altura não teve. O Chega deixa de ser um problema. Sim, é verdade. Portanto, exatamente. Mas continuando, só eu já termino isso. Continuando, entretanto, o meu raciocínio e o PASOK, quer dizer, há estes 3 grandes exemplos. O que se passou com o PSF, o que se passou com o PASOK e o que se passou com o Partido Socialista Italiano. Além disso, o Partido Socialista Italiano também teve uma grande concorrência do Partido Democrático italiano, que ambos competem pelo mesmo eleitorado. Eu acho que a radicalidade do Partido Socialista neste momento tem que ser a moderação.
não pode ser de forma alguma. Eu acho que ser socialista, ser social-democrata e ser trabalhista é ser moderado. E reconhece essa moderação ao Pedro Nuno Santos? Eu não vou apoiar o Pedro Nuno Santos, já disse isso ao Álvaro, tivemos essa conversa, o meu apoio, mas não. Que chegasse o microfone um bocadinho para cima. Não. O Álvaro é um social-democrata, não tenho dúvida. Mas não, eu acho que ele é um socialista, quer dizer, mas independentemente disso, ser socialista, ser social-democrata ou ser trabalhista, são as três grandes correntes naquilo que é a família socialista mundial, ou o movimento socialista mundial, onde o PS está. É mais ou menos a mesma coisa, com algumas diferenças. Claro que existem marcas culturais, quer dizer, ser trabalhista no Canadá ou ser trabalhista em Inglaterra não é a mesma coisa que ser trabalhista em Portugal. Quer dizer, esses partidos são partidos que tiveram uma origem muito sindical, tendo em conta a presença industrial de grandes indústrias. O Partido Socialista tem uma origem muito mais burguesa. Nós não tínhamos, nem nós nos podemos comparar com o PSOE, por exemplo, que é um partido obreirista, com uma classe operária que está muito vinculada ao partido. E são operários qualificados, não são os operários que estão no PCP em Portugal. Foi feito por profissionais liberais. Profissionais liberais. É totalmente diferente. Agora, por isso é que temos pessoas como o Álvaro ou como o Francisco Assis que dizem que são liberais. É liberais como a liberdade. Eu sinto-me liberal como a liberdade. Mas sou muito socialista. E tanto é que na nossa declaração de princípios diz que nós estamos em diálogo crítico com os movimentos liberais, e um dos nossos principais pontos de orientação é, obviamente, a liberdade. Quem trouxe a Portugal Carlos Popper foi Mário Soares, Presidente da República. E há aqui uma outra coisa que me orienta, e eu disse isto, e o Rui estava muito atento na nossa tomada de posse na Assembleia Municipal. Eu disse duas coisas, e por isso é que eu apoio o José Luís Carneiro. E há mais outras razões. Uma, que a nossa radicalidade é a moderação. E outra, citando o Jorge Sampaio, que dizia, quando ganhou o professor Cavaco Silva na sua primeira eleição presidencial, dizia o seguinte, que a campanha que tinha feito não tinha sido contra ninguém, tinha sido a favor da democracia, do desenvolvimento, da justiça social e do humanismo. Isto é uma campanha, e eu acho que é esta a campanha que nós temos de fazer depois do dia 15 de dezembro. No dia 16 de dezembro, o secretário-geral que ganhar será o meu secretário-geral, obviamente. E dali nós temos que fazer. E acho que há sérias hipóteses do Partido Socialista ter um bom resultado em março. Porque há aqui um problema no PSD. E custa-me vir isto, já falamos sobre isto, e querem on, querem off. Eu acho que o PSD tem um grave problema à direita, de facto. Há uma reorganização à direita que não foi terminada, que não está terminada, e aí o nosso presidente Marcelo, um presidente muito sidonista, muito com tiques de presidente Rei, cometeu aqui um erro. É que ele quer dominar essa reorganização, mas teve pressa que a mesma acontecesse. E não está feita. E, na minha opinião, as sondagens têm dito, valem o que valem, porque a grande sondagem é a sondagem no dia 10 de março, o PSD tem aqui um problema na sua direita, mas tem também um problema de se situar como verdadeira alternativa àquilo que é o Partido Socialista. E os liberais que nós temos em Portugal são tudo menos liberais, são muito mais sectários no seu liberalismo do que outra coisa qualquer, e temos o Chega a crescer na sua dimensão populista, mas que é uma extrema-direita. A extrema-direita reinventou-se no mundo inteiro, reinventou-se. E temos de estar atentos, e termino já, com o que se passou agora na Holanda e o que se passou na Argentina. São realidades muito diferentes. Eu acho que a política tem sempre marcas culturais. Aquilo que se passou na Holanda só podia ter passado na Holanda, mas pode acontecer em Portugal com outras razões. E o que se passou na Argentina, da forma como se passou, só se pode passar na Argentina tendo em conta o contexto económico, social e cultural da Argentina. Mas nós temos de estar atentos a isto. Porque o mundo é um só. Deixa-me dar uma nota que nós, da sinopse que tínhamos, não falámos nada. E também é importante... Não, falamos sim. Só não falamos foi do PSD na forma como tu querias. E vamos lá, sim. Mas não falámos no perfil dos candidatos do PS, mas também não temos tempo para isso. Eu queria deixar aqui esta informação a partir do Rui, e vamos tentar falar um bocadinho sobre isto nos próximos minutos. Rui, o PSD... Mas eu apoio o José Luís Carneiro, que fique claro que apoio o José Luís Carneiro pelas razões... Esta lógica vilafranquense é uma coisa interessante. Vamos ver agora. O Paulo Afonso apoia o José Luís Carneiro, portanto apoia a madrinha. Não digas isso, fica-te mal. Fica-te mal dizer isso. Agora eu vou ver eu penso por mim. Isso, mas eu não disse o contrário. Não, acho que fica mal isso. O doutor Paulo Afonso, eu digo umas coisas e o Paulo Afonso fica muito... Deixa-me perguntar, o PS consegue se organizar a tempo para estas eleições de 10 de março? Realmente, isto entre aspas, foi muito... Deixa-me só dar aqui um toque. O que o Paulo Afonso estava a falar é a grande diferença, uma das grandes, entre o PS e o PSD, é que no PS nós temos diferenças, temos sensibilidades, mas quem ganha trata bem quem perde. E a seguir o Partido Socialista normalmente une-se.
Nem sempre fiz isto como devia ter feito, nomeadamente no último consulado. Há alguns que deviam ter sido melhor tratados, que perderam, mas, apesar de tudo, há sempre um sarar de feridas e de unir esforços. E o PSD não. É muito vampiro e trata mal o passado e os que estiver. E o PSD, para ser um grande partido, nós temos que permitir a diferença interna e temos que ter várias sensibilidades internas dentro de um partido catch-all de centro-direita, que é o caso do PSD. E sentiu-se muito mais com o Rui Rio também, sim, não é? E isto, pronto, eu digo isto com pena, porque é mau para Portugal que o PSD não seja maior. Quer dizer, vamos lá ver, se após as eleições acontecesse um resultado eleitoral em que à direita o PSD baixava muito a sua votação, isso não era bom para o país. Também acho que não. Isso não era bom. E, portanto, acho que o PSD é importante. De alguém que está no partido adversário. Mas estou a ser sincero, não é. Sabes quais são as razões do meu apoio? Convinha dizer as razões do apoio, mas deixa lá o Rui falar que eu depois digo quais são as razões do meu apoio. O PSD sofreu algumas transformações desde o fim do cavaquismo. Desde o fim do cavaquismo, do meu ponto de vista, o PSD sofreu algumas transformações. E aquilo que sempre foi uma característica do partido, que tinha várias opiniões internas, e isso nunca foi um obstáculo, e elas sempre conviveram bem. De há uns anos, esta parte, quem ganha deveria de facto ter mais tolerância para quem perde, e até porque a vida é isto mesmo, não é? Como dizia o Hermano José, a vida é como os interruptores, umas vezes em cima, outras vezes em baixo, e convém que a malta perceba isto, porque senão é outro problema. Não quer dizer que não se afirmem posições, eu estou à vontade que eu afirmo as minhas, quer dizer, e às vezes sou pouco tolerante e sou pouco dado a consensos, mas hoje, como já estou velho, quer dizer, agora já passei à categoria de recaustado. Não, os meus amigos não têm idade. Agora, eu já estou naquela categoria do recaustado ou de recondicionado e, portanto, até procuro um selo de garantia. Não é? Parabéns, tudo certo. Mas a luta continua, a vitória é certa. Mas, na realidade, o PSD tem que olhar para isto de outra forma e não pode estar condicionado nem à esquerda nem à direita. Não pode estar condicionado. Eu costumo dizer muitas vezes, o PSD não se pode condicionar por 3 pessoas que moram em Lisboa e acharem que 3 ruas em Lisboa comandam o mundo ou a vida política em Portugal. Não é possível. E o PSD sofre muitas vezes desse complexo. Não pode ser a primeira página do Público que condiciona a vida do partido, do PSD. Quer dizer, não é possível. E nós, muitas vezes, sofremos desse mal e temos vergonha. O professor Cavaco disse aqui há uns tempos uma coisa que é verdade. Havia muita gente dentro do partido que tem vergonha, não conhece a história, não sabe e não afirma isto. E o Partido Socialista nisso faz bem melhor. Bem, mas às eleições. Eu estou convencido que o PSD, com mais dificuldade ou menos dificuldade, acabará por ganhar estas eleições. Mal estaríamos todos nós que isso não acontecesse. Se não acontecer, temos de facto um problema em cima da mesa, mas eu estou convencido que o PSD vai olhar para a frente e vai discutir o futuro que tem que discutir e vai afirmar. Porque não vale a pena, o PSD tem medo de afrontar o Serviço Nacional de Saúde e dizer como é que o quer resolver. Porque resolver da mesma forma que foi resolvido até hoje é dizer que vamos ter os mesmos resultados. Vamos lá ver, o Partido Socialista governou e o Partido Socialista deixa-nos num caos que nunca o Serviço Nacional de Saúde viveu. Porque, na realidade, em Portugal não há falta de médicos. O que nós tomámos foi as decisões erradas. E o problema também não é dinheiro, porque dinheiro há muito no Serviço Nacional de Saúde. O problema que existe é que o Partido Socialista não tomou as medidas certas e hoje está refém. Agora está refém. Porque se tivesse tomado as medidas certas, olha, estamos aqui ao lado de um hospital. O hospital, até terminar a PPP, havia lá médicos, havia lá enfermeiros, havia lá serviço e as pessoas eram atendidas. Esta é a verdade. Em Loures, igual. Em Braga, igual. A partir do momento em que aquilo passou para a esfera pública, as brincadeiras começaram no dia a seguir. As greves, os horários, tudo. Mas tivemos uma administração que antes de dar condições às pessoas, fez uma coisa ideológica, que foi despedir os enfermeiros que estavam
com contratos, com tarefas, com tarefeiros, com isso tudo. Ouçam, isto não é gerir, isto é brincar com as pessoas. Isto é brincar. Nisto, mais uma vez, o professor Cavaco também tem razão. A realidade leva-nos a dizer que a ideologia muitas vezes bate ao lado. E aqui é um caso. Portanto, agora, o PSD não pode ficar refém. O PSD não pode estar refém na saúde, não pode estar refém na educação, não pode. O PSD tem que dizer o que é que vai mudar. E, objetivamente, tem que ter coragem. Porque, quer dizer, eu adoro quando me vêm dizer que o PSD quer privatizar. Não. Nós temos é que dar serviço às pessoas. O serviço não tem nem cor, nem lugar de origem. Se eu hoje não tenho um serviço, ou seja, nunca como hoje, existiu tantos seguros de saúde, tantos serviços paralelos e tanto investimento privado na saúde. E como um governo que sempre disse que ia investir na saúde e era a favor do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isso é um aumento da oferta. Eu o que espero é que o PSD aproveite este fim de semana no Congresso, que terá um Congresso de um dia que era após os estatutos, mas que será uma convenção programática, reposicionado e será eventualmente mais político e mais de mensagem para fora, e que avance e que o Luís Montenegro deixe e as pessoas que estão mais próximas dele lhe deixem de dar conselhos justificativos. Ele não tem que justificar coisa nenhuma. Já chega. O que ele tem que olhar é para a frente, ele e a sua comissão política, e dizer ao país ao que vai. E tudo o que ele disser ao que vai, com certeza, há de ser melhor do que nos trouxe. Deixa-me aproveitar a presença do Álvaro, o tempo está a esgotar-se, não é? Para falar exatamente do Serviço Nacional de Saúde. Nós tivemos privatizações, aliás, tivemos PPPs que terminaram, nomeadamente aqui na nossa área de influência, Vila Franca de Xira, Louros. Como é que o Álvaro viu todo este processo? Eu acho que as PPPs funcionaram bem. Portanto, foi um erro acabar com coisas que funcionam bem. Também concordo. Aprendi com o futebol, com a equipa quem não se muda. Agora, a reforma atual que o PS está a fazer, eu sou suspeito porque sou um bocado o pai dela, ou avô, porque foi assim que eu desenhei no programa de governo há 10 anos, quando tinha essa responsabilidade, que é gerir em conjunto hospital, cuidados primários e continuados. Os ULS. Exatamente. Eu chamar-lhe outro nome, gostaria que fossem unidades integradas de saúde, porque no fundo não são locais, até algumas são regionais, é integrar cuidados. Por exemplo, a Madeira, que tem um governo do PSD, é assim que funciona. E bem, que é, gere-se hospital, gere-se centro de saúde. Porquê? Porque uma das maneiras de evitar que as pessoas vão todas para o hospital e para a urgência do hospital é que haja consultas de algumas especialidades, sei lá, pediatria e outras, análises clínicas, algumas exames em centros de saúde, que as pessoas quando têm problemas já sabem que vão ao centro de saúde e têm lá quem lhes resolve o problema. As consultas externas não têm que ser todas no hospital, muitas delas descentralizadas para o centro de saúde. E depois, o doente é um todo, isto é, eu sou médico de família, quando o meu doente está internado no hospital, eu estando no mesmo sistema, tenho um sistema informático, sei o que é que se está a passar com ele quando está internado, falo com os colegas que estão lá e as ULS funcionam muito mais em equipa clínica de todos. Portanto, acho que esse sistema está correto. Eu, aliás, fui convidado para as jornadas parlamentares do PST há uns anos, e antes do PS fazer esta reforma, e defendi esta ideia já também lá, porque realmente o que é preciso é melhorar a gestão do SNS. O problema é um problema de gestão, déficit de qualidade de gestão. Há outras questões, por exemplo, podemos falar, central de compras. Há muitas coisas que no SNS têm que ser geridas como são os grupos privados. Sei lá, os privados de saúde têm central de compras para muitas coisas. Os hospitais, CUF, Tejo, de Braga, não é cada um a comprar o que quer em muita coisa. O SNS não, cada um faz como quer. Portanto, temos que gerir com ferramentas de empresas privadas no sistema público. Da atualidade da governação. Portanto, comecei pelo princípio, PPPs, que tinham essa vantagem, que tinham, no fundo, ferramentas que o gestor público não tem. E, portanto, isso, de facto, não correu bem. Agora, o bom é inimigo do ótimo. A saúde é complexo. E, além de se poder gerir melhor, e tem que se gerir melhor os recursos que temos, e melhorar essa gestão e articulá-la melhor, há outra coisa que temos que perceber. Portugal está envelhecido, a Europa está envelhecida, felizmente,
Isso é um bom sinal. É também a mérito da medicina e da saúde. Nós vivemos mais anos, cada vez mais anos, e portanto vamos ter que gastar mais dinheiro em saúde, porque as pessoas vão viver mais anos. Há 700 mil portugueses hoje com mais de 85 anos. Em 2030 haverá 1 milhão de portugueses com mais de 85 anos. Estamos a falar que em 2030 haverá praticamente 1 milhão de pessoas com 90 anos. Pois, é brutal. E hoje já há 3 mil com mais de 100 anos. Isto é fantástico. Agora, o que nós vamos ter que fazer aqui é... também na área do trabalho, olha, da vida. As pessoas que queiram, que possam, podem ter atividades e trabalhar. Se um tipo pode ser Papa com 80 e tal anos, ou Presidente dos Estados Unidos, não pode ser professor ou médico ou outra coisa qualquer? Não pode. Porquê? Isto é, nós temos o direito a reformarmos naquela idade que está programado, tudo certo. Mas quem quiser e puder, nós temos que aproveitar essa capacidade para a economia e para a felicidade das pessoas. Não é pessoas envelhecerem e irem todos para lá e para o banco de jardim jogar às cartas. Não. E já agora, cuidados continuados. Ao domicílio. Nós temos que permitir que as pessoas possam morrer na sua casa. Isto hoje está permitido basicamente às pessoas mais ricas, que têm mais capacidade. Os outros não têm. E nós temos lares que são em pessoas em sardinha enlatada, como se viu no Covid, que não têm condições. Portanto, temos muito a fazer nessa área. Também dizer que aconteceu outra coisa. Com as pandemias e com as guerras, normalmente há choques tecnológicos brutais. Houve uma evolução brutal na indústria farmacêutica. Hoje há medicamentos extraordinários que resolvem doenças que antes não se resolviam, que curam ou pelo menos prolongam a vida. Pensei que fosse falar também da telemedicina. Pensei que fosse falar também da telemedicina, que também quer. Estou a falar, por exemplo, nós temos agora novos medicamentos para um tipo de linfoma, que antigamente não havia cura nenhuma, e cada doente fica em 600 mil euros. Mas isto faz-se em Portugal. Não é? E isto faz-se nos países envolvidos. E nós estamos nesse lote. Agora, isso, por mais melhor gestão que haja, vai custar muito dinheiro. E houve uma evolução extraordinária. E, portanto, mais uma razão, nós vamos ter que gastar mais dinheiro em saúde, mesmo com a melhor gestão do mundo. Seja de PSD a governar ou PS, isto é contas e o dinheiro. Precisamos de mais economia. Nós temos de ter mais crescimento económico. Se não tivermos crescimento económico, meus amigos, nada disto é possível. Claro que temos de ter um crescimento sustentável, amigo do ambiente, como só não defende quem for absolutamente imbecil, mas isto é fundamental. E isso é que se fala pouco. Como é que nós vamos crescer? Mas crescer à séria. E crescer de uma forma estruturada. E isso é que eu penso que se fala pouco no país, a sério, tem feito a sua parte, mas quer dizer, os partidos, espero que agora... É um calcanhar daqueles dos programas dos partidos? Não, e já agora dizer, sim, e outra coisa que eu estava a dizer, o Rui, que é, o PS está há muitos anos no governo e tal, isso é verdade, mas atenção, e uma das razões que eu apoio o Pedro não é isso, quer dizer, nós precisamos, eu tenho falado muito nisto, Portugal é muito grisalho, temos que dar lugar a gente nova, precisamos de gente nova no poder político, nas empresas. Temos que dar lugar a uma nova geração. E vocês são isso. Dar lugar a uma nova geração. E é por isso que eu não quero... A mudança geracional não chega com o Pedro Nuno Santos. Já chegou antes. Não, mas a geração do Pedro Nuno... teve essa visão... Mas é a geração do Pedro Nuno... Não, mas vamos lá ver. A geração do Pedro Nuno é do Zé Luís Carneiro. Mas o Zé Luís Carneiro... Não, o Zé Luís Carneiro é um excelente quadro. É ótimo. Tens de fazer a pergunta ao Pedro Nuno Santos. E é um ótimo quadro do partido, é um ótimo militante, é uma ótima pessoa. Vamos lá ver. E a seguir ao Congresso, espero que isto acabe depressa. Para mim nem tinha havido disputa e tentei que eles se entendessem, não foi possível. Nós temos que andar para a frente. Agora, temos que dar lugar, nós, da minha idade, a esta nova geração. E Portugal, e não é só no PS, Portugal precisa de gente nova, porque esta malta mais nova é mais cosmopolita, é mais sabedora, porque sabem como é que os outros países estão a fazer, são mais rápidos, nós precisamos de velocidade, de decisão, e precisamos de andar depressa e fazermos as coisas com ambição, com garra. Só espero que eles tenham todos mais fair play e que saibam fazer acordos sem perder, sem com isso acharem que vão perder alguma coisa. Mas nas eleições internas ou nas externas? Eu estou a falar nas internas e nas externas. Eu acho que no plano interno isso vai acontecer. Sim. Não tenho no dúvidas. Plano interno está. A coisa vai a correr bem, perfeitamente. Tranquilo. Não tenho dúvidas. Eu acho que o PS, seguir as eleições internas, vai disputar as externas. E vai ganhar. Perde as eleições. E vai ganhar. E a seguir vai sarar as feridas, vai se Prepara-te, Rui, porque vai ganhar. Já estamos a queimar. Eu acho que ganha. Se não for antes... Aliás, aqui já somos 2 contra 1. Já Fica combinado
a seguir às eleições, se não for antes, com certeza. Convidam-me. Obrigado. E vamos, marcamos um almoço ou um jantar e vamos avaliar o que aconteceu. Fazemos uma tertúlia. Deixem-me terminar o programa, porque senão daqui a pouco isto escamba. Paulo Afonso, porquê é que apoias José Luís Carneiro? Primeiro ponto, eu acho que há uma linha de continuidade em relação ao projeto político que existe. Eu acho que essa linha de continuidade é no José Luís Carneiro. Eu acho que há uma institucionalidade por parte do José Luís Carneiro, não desvalorizando todo o trabalho do Pedro Nuno Santos, uma capacidade de inspirar confiança conciliadora, de unir, de agregar, e eu acho que isso tem-se notado nesta campanha interna, que não é que para alguns podia ser um passeio no parque, não me parece que o esteja a ser, e eu acho que há aqui um argumento que o Rui utilizou, que por sua vez, nós já discutimos aqui várias vezes, que é, eu encontro no José Luís Carneiro a possibilidade da relevância histórica do Partido Socialista ser mantida, não só porque há uma singularidade política no Partido Socialista que não encontramos em outros partidos socialistas na Europa e no mundo, e a sua própria autonomia estratégica. O PS, como já foi aqui dito, é um partido charneiro e pivô, e eu acho que o José Luís Carneiro encarna melhor essa possibilidade de ser o líder e o primeiro-ministro que consegue fazer uso desta matriz do Partido Socialista, do que propriamente o Pedro Nuno Santos. E por fim, o diálogo crítico e consensos alargados com a sociedade civil, com os outros partidos democráticos, me parecem que o José Luís é capaz de fazer isso de uma outra forma. Agora, são dois bons candidatos, acho que devem aproveitar muito bem o tempo mediático que temos para poder passar as suas mensagens, e eu acho que, e termino logo, num tempo de extremismos galopantes que nós assistimos também à direita e à esquerda, não nos esqueçamos, à esquerda também, esta ideia de federalismo das esquerdas, uma espécie de confederação tipo Esquerda Unida, não sei se esta é a solução. Ou seja, por outras palavras, se a geringonça 2.0 poderá ser uma boa solução para aquilo que é o futuro do Partido Socialista, daquilo que é a sua autonomia e a sua singularidade política. Agora, a ver vamos, e essa discussão tem-se uma discussão pós-eleitoral. O Partido Socialista vale por si, e por si deve ir às eleições, e depois verá qual é que é a solução. Bem. Vamos à sugestão cultural e à notícia do Valor Local. O que é que os meus amigos destacam da edição? Queres começar o Rui? Eu digo-vos aqui só uma questão que aparece aqui na primeira página do Valor Local. Não entendo quer dizer, não vi ainda a notícia, mas eu não entendo a razão de se destacar que o novo PDM de Zambuja põe prego a fundo as zonas urbanísticas. Eu penso que nós continuamos aqui a pensar que se constroem casas no céu. E o problema é que basta olhar ao número de habitações que nós construímos hoje e quantas construíamos há 10 ou 15 anos. E é uma das respostas para o problema do preço da habitação. É que nós não temos terrenos para construir. E se não temos terrenos para construir, os terrenos valem ouro. E nós continuamos a achar, mais uma vez, por meia dúzia de radicais, neste caso radicais de outra coisa, que se dizem que são defensores do ambiente, não são defensores de coisa nenhuma. O que eles estão a fazer é continuar a fazer crescer de forma não controlável o preço da habitação, com estas brincadeiras que se andam aqui a fazer. Isto é uma das razões que acontece, e eu aqui acho que o Dr. Exaltino Moraes tem toda a razão no que tem dito sobre a habitação e há falta de coragem para tomar sugestão cultural, medidas. Rapidamente. Ou já estamos... Sim, aproveita, estás tu. Então, muito rápido. Desafios a podermos ir eventualmente a Belém, comer um pastel de Belém e visitar o museu, o MAT, de Arquitetura e de Tecnologia, e ver a exposição da Joana Vasconcelos. E, se tiverem tempo, daqui a pouco, a Gala de Mérito Desportivo em Vila Franca de Xira, apesar de ser governada pelo Partido Socialista, obviamente que há coisas que se vão fazendo e que são bem feitas e nós temos que reconhecê-las. A Gala de Mérito Desportivo subscreve inteiramente. Em relação à vossa notícia, há aqui um bom exemplo de responsabilidade social. A Mercadona vai doar alimentos à população mais desfavorecida, abrangida pela Fundação CBI. Isto é uma boa ligação empresa-sociedade civil e acho que é de sublinhar. Por fim, a minha sugestão cultural, uma coisa muito simples, que é um livro que eu já li há algum tempo, na altura que li gostei, já voltei a lê-lo ano passado e não achei muita piada. Não achei muita piada, não li com tanto entusiasmo, não tem a ver com 1984, ainda não o li, podes-me oferecer. É a Carta aos Socialistas, do Alain Torrenne, edições Teorema. O livro é muito interessante, foi numa altura de uma das crises que o PSF teve e que se calhar desembocou nesta situação em que o PSF, o Partido Socialista Francês, está. É um livro interessante e eu acho que é um livro que eu sugeria aos meus camaradas muito bem. Para poderem refletir. Vamos deixar ao Álvaro, não sei se quer deixar alguma sugestão, se tem alguma coisa que queira partilhar com os nossos ouvintes, em termos de sugestão.
Não tenho nenhuma sugestão especial, não me lembro assim de nada. Estou à espera do filme que vem aí do Napoleão, que acho que é interessante ver. Muito bem. Álvaro, muito obrigado por ter vindo ter connosco e passar estes minutos connosco. Fica esse encontro marcado para depois das eleições, para podermos debater também de novo aqui. Rui Rei e Paulo Afonso, como sempre, encontramos-nos daqui a 15 dias. Dia 7, é isso. Daqui a 15 dias é feriado. É isso, tens razão. Café Central, o debate de ideias com Paulo Afonso e Rui Reis. Extremos não nos fazem crescer.